todos os profissionais com quem eu encontrei na vida, e eu falei sobre o problema, ouvir a doutora Mariana nas aulas dela, acho que foi a única profissional que falava como alguém que efetivamente entende o problema. Isso fez muita diferença, assim, para eu me convencer de que que você tinha a resposta para o problema, sabe? Porque eu senti alguém que relatava exatamente o que a gente sentia nos exemplos, nas situações que foram mencionadas, assim, nossa, ela realmente entende o problema. Eu me senti tão frustrada nas vezes que eu tive que conversar com um profissional e que esses profissionais minimizavam o problema. Ah, toma uma bebida, dá uma relaxada, enfim, coisas do gênero que a gente já ouviu pela vida, e eu acredito que muitas mulheres que estão nessa jornada também já tenham ouvido. Então, eu efetivamente encontrei alguém que entende verdadeiramente do problema e entende como é a vida das mulheres que passam por isso. Então, isso foi determinante, assim, para eu confiar nesse processo, e depois que veio toda essa questão, essa ideia de trabalhar a ressignificação, eu disse, bom, é o que eu preciso. E aí foi muito bacana, porque na hora que efetivamente a gente conseguiu, começou a tocar uma música da Beyoncé, a música Halo, e é muito louco porque a letra da música, as primeiras frases, fala o seguinte, ó, lembra daquelas paredes que construí? Bem, elas estão desmoronando. Olha que louco, eu achei extremamente simbólico isso. Naquele momento, né? Exatamente naquele momento que a coisa estava acontecendo. Exatamente, começou a tocar música, assim, sim, foi uma coisa muito incrível, assim. Qual é a mensagem que você daria para aquela Mariluce de 4 meses atrás? Aquela Mariluce, ela precisava confiar mais nela mesma e na força que ela tem. Acho que assim, não existe vitória maior do que aquela que a gente tem sobre a gente mesmo. Eu vejo hoje uma Mariluce que se sente confiante bastante para poder derrubar novas paredes. Eu acho que é um renascimento. Outra coisa que eu aprendi também é focar em uma coisa de cada vez. Às vezes a gente quer resolver muitas coisas ao mesmo tempo. E houve um momento que eu tive a serenidade de entender que era o momento de eu resolver este problema especificamente, né? E agora nós vamos pro próximo, e depois eu vou pro próximo, e depois eu vou pro próximo, e pro próximo, e assim a gente vai evoluindo. E é isso, eu só tenho a agradecer mesmo. Eu acho muito bonito quando a gente consegue, dentro da nossa vida, da nossa carreira profissional, trazer algo que tem um significado maior, né? Que é maior do que a gente, né? E o seu trabalho proporciona isso, por tudo que você tem feito pelas mulheres, né, que vivem nessa corrente aí do vaginismo. E eu desejo de coração mesmo que essa iniciativa e todas essas histórias de superação também possam inspirar as mulheres a seguirem adiante, né, nas suas batalhas. E no fim das contas é a briga com a pessoa do espelho, não é com mais ninguém, né? É a gente com a gente mesmo. Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Adeus Vaginismo. Eu sou a doutora Mariana Maldonado. Aqui no podcast Adeus Vaginismo você vai encontrar muitas histórias de superação de mulheres que venceram o vaginismo com a ajuda do programa Chave Mestra. O meu programa de tratamento 100% online por vaginismo. Cada história contada aqui terá sua individualidade. Dentro do que eu observo, quanto mais você assiste, mais você se fortalece para seguir o que tanto quer. Uma vida sexual saudável, sem medo e sem dor na penetração. Já curte esse episódio, marca lá, gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque isso me ajuda a alcançar mais e mais pessoas que precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará o nosso canal. Eu espero que cada uma dessas histórias possam realmente te trazer luz, esperança e motivação. Esse é o episódio de hoje. Podcast Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação. E eu tô trazendo hoje para falar comigo e para também vocês conhecerem um pouquinho da história, a Mariluce. Mariluce, muito bem-vinda, minha querida. Que bom que você topou participar desse projeto. Bem-vinda. Bom dia, muito obrigada, doutora Mariana. Na verdade, é com muita alegria, assim, que eu venho aqui partilhar um pouquinho da minha história, né, da minha jornada aí, né, nesse processo de libertação. E eu espero muito, de alguma forma, eu poder inspirar as mulheres que também estão nessa trajetória, né, estão enfrentando essa batalha interna. Então, eu espero poder encorajar as mulheres também a ir adiante e se libertarem. Isso aí. E Mariluce, você fala com a gente da onde? De Porto Alegre. De Porto Alegre. Você tem quantos anos? Eu tenho 41. 41. Então, conta um pouquinho aí pra gente da sua história. Quando foi que você descobriu que tinha vaginismo? Quantos anos de idade você tinha quando você descobriu que alguma coisa estava errada com você nesse ponto? Muito bem. Na verdade, eu vou até falar um pouquinho antes, bem rapidinho, assim, só para contextualizar, porque eu acho que Vamos lá. dizer aqui não é novidade para as mulheres, né? Eu acho que cada uma deve ter, dentro do seu contexto de vida, alguma situação que desencadeou, né, o reflexo, enfim. Eu passei muitos anos tentando entender, né? Hoje eu compreendo que isso tem raízes lá na minha infância, enfim. Eu tive... A minha mãe, na verdade, ela teve uma experiência muito traumática na infância,
de vivenciar a separação entre os pais. Imagina nos anos 50, né, ela era a filha mais velha, com outros 3 irmãos mais novos, né, e o pai deixou a mãe, abandonou a mãe para viver com uma outra mulher, enfim. E elas passaram por uma série de experiências, a família da minha mãe passou por uma série de experiências traumáticas em decorrência dessa situação. Isso era muito humilhante, né, lá nos anos 50, e a minha mãe, eu acho que ela desenvolveu uma ideia de que, vamos dizer assim, a sexualidade talvez fosse uma coisa negativa, porque isso causou tantos danos emocionais na família dela, e eu acho que, de alguma forma, ela sonhava de que todos os filhos, né, nós somos 3 irmãos, de que todos os filhos tivessem um casamento, tivessem uma vida familiar perfeita, estruturada, que ela não teve na infância, né? E eu sempre fui muito próxima da minha mãe. Eu acho que eu mapeei muitas coisas da minha mãe. Eu acho que talvez de alguma forma eu tenha assimilado essa ideia equivocada que ela desenvolveu a respeito, talvez, da sexualidade, né? E você sabe que isso é muito... Você sabe que isso é muito comum, só rapidinho te pontuando, claro. Você sabe que o que você está me falando é muito comum, né? Assim, existem alguns aspectos, determinados aspectos da história de vida de vocês, né, de mulheres que... Você já sofria, já botei você no passado, né? Mas assim, das mulheres que sofrem com o problema, existem determinadas características da história pessoal e também de vida que são comuns entre todas elas, né? Essa, por exemplo, é uma. Essa história de uma história familiar que às vezes é muito carregada de aspectos negativos com relação à própria sexualidade, e o que é a concepção de sexo e sexualidade, isso carrega na história dessa pessoa uma educação muitas vezes mais repressora, uma ideia de que, olha, você tem que se preservar, cuidado com as pessoas, cuidado com os homens, né? Você tem que ser uma mulher direita, você tem que ser uma mulher que se respeite, para você não poder ser abandonada, não poder, enfim, todas essas histórias, né, que inclusive a gente traz ao longo da vida, isso sem dúvida nenhuma acaba interferindo durante o nosso processo de construção da nossa sexualidade, de como a gente vai encarar isso, né? Sem dúvida, e eu lembro que, assim, a experiência talvez mais traumática da vida da minha mãe, desde que eu nasci, né, digamos assim, foi uma situação onde o meu irmão teve um filho sem estar casado, né, fora do casamento. Então, aquela situação foi tão carregada, assim, de emoção, assim, e a gente, a vida toda, sempre recebeu muita recomendação a respeito de se preservar, exatamente como disseste, né? E, na verdade, eu descobri o problema quando eu me casei. Na verdade, eu me preservei até o casamento, né? Quantos anos você tinha? Quantos anos você tinha? Eu tinha 23 anos. 23 anos. E é muito bacana, porque, assim, eu conheci o meu marido. Meu marido, ele é super tímido, assim. E ele é um cara incrível. Nós, assim, temos uma coisa em comum. Ele também se preservou para o casamento, né? Isso foi muito bacana. E ele é um parceiro, não é só é um parceiro de vida, assim, sabe? Ele é um cara sensacional, assim. Eu sou muito grata a ele, porque mesmo com todas essas dificuldades, né, hoje nós já temos 18 anos de casados já, né? É bastante tempo. Ele foi muito paciente para aguardar até que eu estivesse pronta para me entregar por inteiro, assim, né? E no início, assim, eu tinha a ideia de que eu tinha alguma dificuldade natural de adaptação, porque eram as primeiras relações e tal, mas se passou alguns meses e a gente não conseguia evoluir com a penetração, e aí a gente começou a se adaptar àquela situação. E eu confesso que eu não procurei ajuda naquele momento inicial, né? Na verdade, eu passei muitos anos sem procurar ajuda. Eu lembro de ter ido no início, ter feito uma visita à ginecologista, mas aí ela não quis fazer nenhum tipo de exame. Você está iniciando a sua vida sexual, eu não vou fazer nenhum tipo de exame. E depois eu levei muitos anos até eu investigar e entender o que estava acontecendo comigo, porque até então eu ficava fantasiando muitas coisas na minha cabeça. Tipo o quê? Sobre que tipo de problema eu poderia ter. Eu entendia que eu tinha um componente psicológico, de uma parcela psicológica do problema, que era muito forte, porque eu analisava muito essa questão do meu contexto familiar, né, enfim. Mas eu pensava também que eu podia ter alguma interferência física, eu poderia ter alguma
Uma coisa que você não soubesse, né? De repente uma vagina apertada, né? Sei lá, ser pequena, não caber, a sensação que eu tinha que eu tinha uma parede. Uma parede, pronto, sim, né? Sim. O que acontece? Que eu não sei o que acontece. Eu pesquisando nas redes, eu fui entender, que eu fui conhecer os termos vaginismo, dispareunia, que daí eu fui começar a ter uma consciência do que efetivamente estava acontecendo. E eu lembro que, na época, eu fui até uma ginecologista, a primeira vez que eu fui nessa ginecologista, que eu sentei, respirei fundo e disse para ela, não fica chocada com o que eu vou dizer, eu tenho 10 anos de casada e eu nunca tive uma relação com penetração. E aí, é muito engraçado, porque, de verdade, os profissionais não estão preparados para poder ouvir as mulheres que têm um problema. Então, ela ficou bastante, assim, desconfortável com a demanda que eu estava trazendo para ela. Ela disse que, efetivamente, ela não teria condições de me ajudar, né? E eu fiquei mais um tempo investigando, procurando tratamentos. E aí que eu fui conhecer a ideia de trabalhar com os dilatadores, trabalhar com biofeedback. Fisioterapia pélvica. Comecei a pesquisar alguns profissionais que trabalhavam, tem muitos também que trabalham em função de disfunções com a bexiga, enfim. Então, fui procurando uma série de profissionais. Eu acabei encontrando um trio de profissionais que envolvia uma ginecologista, uma sexóloga e uma fisioterapeuta pélvica. Uma boa equipe. Eu já estou falando de 2019, isso é muito tempo, assim. E eu lembro que eu passei bastante tempo vamos dizer assim, pensando, o que eu vou primeiro? Eu vou primeiro no terapeuta, eu vou primeiro na fisioterapeuta, eu vou fazer terapia primeiro, eu vou no fisioterapeuta. O que eu faço? Por onde eu começo, né? Por onde eu começo, exatamente. E no fim, sabe o que é pior? É que, assim, para a mulher que tem essa ressalva, como eu tenho, assim, sobre essa questão da sexualidade, para nós não é confortável você ir até um profissional para ele manipular sua região íntima, sabe? Isso isso efetivamente cria uma resistência. Você está falando da postura do terapeuta, você está falando da postura do profissional, né, dos tratamentos tradicionais, obviamente, dos tratamentos convencionais, que o terapeuta manipula a mulher, né? Quer dizer, a mulher até faz em casa, porque existe uma orientação para se fazer em casa também, os mesmos exercícios que você faz na fisioterapia, ou até mesmo no trabalho com o sexólogo, com o terapeuta sexual, mas dentro do protocolo de tratamento, do protocolo padrão, que foi o que você passou com essa tríade, né? Com essas 3 profissionais que formam uma equipe multidisciplinar, que inclusive é super bem-vindo dentro do tratamento do vaginismo, o tratamento convencional, o terapeuta te manipula, né? Ou seja, você tem uma manipulação do terapeuta, seja fisioterapeuta ou terapeuta sexual, para massagear a pelve, para te ensinar a fazer essas massagens, até mesmo para fazer a avaliação do seu caso, né, do seu nível, ou seja, existe uma manipulação por parte do profissional. E isso realmente, como você está dizendo, nem sempre deixa, claro, no momento de avaliação, no primeiro momento de avaliação, muitas vezes o profissional manipula para entender você, mas depois que você vai se tratar, muitos também continuam fazendo manipulação na mulher, e muitas mulheres, você tem toda a razão, muitas mulheres não se sentem confortáveis com este tipo de abordagem, e até mesmo isso acaba até levando elas a se afastarem desse serviço, né, ou seja, desse tratamento, ou então até atrasar um pouco, porque a mulher fica tão desconfortável que ela não consegue fazer com que a coisa avance, né? Sim, a minha experiência, depois efetivamente eu acabei optando por começar pela fisioterapia pélvica, né? E aí, eu não tenho dúvida, a profissional que me atendeu, ela foi incrível, assim, eu consigo entender com muita clareza, assim, como que ela tratava toda aquela situação com respeito, né? Mas a questão não era muito essa. Quando eu fui lá, eu efetivamente tinha o grau máximo, assim, não entrava... Vaginismo severo, lá em cima, aquele vaginismo que não passa nada, nem a portinha. Sim. Nada. Então, ela começou fazendo as massagens, e aí eu acho que eu frequentei sessões de 4 a 6 meses, assim, lógico que eu não ia semanalmente, às vezes teve períodos que eu viajei, ou que a terapeuta viajou, eu passei umas 3 semanas sem ir e tal, mas eu fiz um número bem significativo de sessões, e nas sessões eu consegui algumas evoluções. Ela conseguiu introduzir um dedo, conseguiu iniciar a introdução de alguns dilatadores menores, e ela sempre sugerindo que eu fizesse alguns exercícios em casa, e eu criei uma resistência muito grande de fazer esse contato íntimo, assim. Então, todo o progresso que eu tinha, ele acontecia só dentro da sessão. Sim. Eu cheguei a procurar a sexóloga, que era parceira delas também. Confesso que eu ia para as sessões, eu não conseguia me concentrar muito no problema, eu acabava trazendo problemas do trabalho,
eu sinto que eu precisava quebrar um elo, eu acho que eu precisava de trabalhar essa questão de naturalizar a sexualidade na minha cabeça, sabe? Porque eu acho que eu não consegui um progresso maior nessas tentativas, porque eu ainda precisava quebrar essa barreira de me permitir me tocar, e eu acho que tu trouxeste isso de uma maneira muito perfeita, que é se tocar sem cunho erótico, né? Uhum. Permitir me tocar como se eu estiver manipulando qualquer outra região do corpo, sabe? E eu acho que esse foi um dos grandes pulos, né? Que acho que são as viradas de chave do tratamento, acho que foi justamente essa, né? E é exatamente por isso que eu chamo o trabalho de chave mestra, né? É isso, mas Exatamente isso. sabe que é exatamente isso, assim, e eu lembro que eu estava até angustiada, porque eu acabei abandonando a fisioterapia pélvica, porque eu senti que a terapeuta, em algum momento, ela parecia, tipo assim, eu não tenho muito o que fazer por ti mais, agora depende de ti, mas de alguma forma ela também não conseguiu me ajudar nesse processo de enxergar essa questão dessa ressignificação, né? Eu acho que eu precisava de passar por esse processo de ressignificação, por isso que eu não conseguia evoluir com ela, né? Ela não conseguiu, na verdade, te orientar de que forma você poderia fazer isso. Ou seja, ela dizia para você que era importante, ela dizia para você que você deveria praticar, que você deveria em casa treinar aquilo que você precisava, que você precisava tocar seu corpo, que você precisava conhecer sua vagina, e não sem cunho erótico mesmo, só mesmo com relação aos exercícios da fisioterapia, que também não tem nada de erótico na fisioterapia, né? Então, assim, o que o fisioterapeuta muitas vezes fala, e é isso que acontece mesmo, assim como até o próprio sexólogo, você precisa se conhecer, você precisa tocar sua vagina, ensina você, inclusive, a fazer isso, te dá os passos, olha, pega um espelho, olha, põe o seu dedo, vê até onde você se sente confortável, mas a grande questão dessa história que eu vejo em todas vocês, principalmente vocês que passam por tratamentos anteriores e que depois chegam até mim, e com a chegada no chave mestra, vocês realmente conseguem entender que falta uma peça nesse quebra-cabeça que vocês já começaram a montar, mas que ainda não tinha conseguido completar, porque faltava uma peça, e a peça é exatamente essa, porque por mais que eles te orientem no que fazer, ninguém conseguiu até hoje, né, ninguém tinha feito até hoje, além antes de eu fazer isso, né, porque eu realmente fiz esse tipo de estrutura, foi sistematizar esse passo a passo, em formas bem organizadas e orientadas, e lógicas, em uma sequência lógica, com todo o passo a passo que você deveria seguir, como se fosse um guia. Olha, você vai fazer assim no dia 1, dia 2, dia 3. Depois você vai observar, que você vai sentir assim, assim, assim. E aí, na hora que você encontrar essa sensação que você vai ter, na hora que você vai se tocar, você vai resolver dessa forma. Ou seja, eu destrinchei o processo para vocês e dou com a faca e o queijo na mão. Fala, toma, é isso aqui. Sim. Pode fazer, né? Eu acho que é essa que faz a diferença, concorda comigo? Concordo. E aí eu acho que lá pelas tantas eu comecei a ficar desconfortável de frequentar, porque eu senti de alguma forma que ela já estava impaciente. Tipo assim, eu não tenho muito mais o que fazer por você, agora é contigo, mas só que você também não está se esforçando para fazer. E eu comecei a me sentir desconfortável a continuar frequentando as sessões, né? E eu passei mais um período de limbo ali, né? Que eu fiz esses tratamentos até metade de 2019, e aí eu passei aquele período assim, bom, e agora? Quem poderá me ajudar, né? E eu lembro que o ano passado eu procurei um outro ginecologista, porque além de tudo ainda tem uma série de pressões internas, né? Primeiro porque, embora como eu disse para você, assim, eu tenho um marido incrível, né? Ele é um parceiro de vida, assim, a gente trabalha juntos, a gente faz tudo juntos, assim, né? Mas, então eu sempre senti aquela frustração de não poder proporcionar para o nosso relacionamento essa sensação de poder desfrutar de forma completa, integral, né? Sem limitação. Exato, então assim, embora eu não sofresse essa pressão, talvez até em função disso eu tenha de alguma forma relaxado com essa situação por muito tempo, né, por ele ter sido muito compreensivo com essa situação. Infelizmente não são todas as mulheres que têm a sorte, eu acho que é muito frustrante quando você se depara com um profissional que não sabe entender o seu problema ou que ele minimiza o teu problema, mas acho que talvez muito pior é você ter um parceiro que não consegue compreender a sua dor, né?
E felizmente eu tive um parceiro que foi incrível em toda a minha jornada e que soube ser paciente bastante até que eu tivesse efetivamente pronta para isso. Mas aí, por fim, eu procurei, porque também a idade vai batendo, a gente pensa, bom, eu tenho um prazo para me tornar mãe também, né? Então, além dessa pressão de que eu preciso resolver essa situação, né? Eu também tenho essa questão do reloginho ali que vai batendo e o tempo vai passando. Eu procurei um ginecologista que ele é especialista em reprodução, porque também eu queria superar o problema, talvez ter dele alguma ideia sobre como eu poderia vencer o problema, e também avaliar as minhas condições, né, para me tornar mãe, a minha saúde, né, as questões de saúde, enfim, se eu precisaria de algum tipo de tratamento especial. E nessa visita acho que foi engraçado, porque eu conversei sobre isso com meu marido depois, recentemente, na época eu não falei isso para ele, mas ele me falou uma coisa que doeu muito, assim, né. Quando eu contei para ele sobre o meu problema, e eu disse para ele quanto tempo eu já era casada, ele olhou para mim muito sério e falou assim, como você consegue viver assim? Mas aquilo me doeu tanto. E até eu comentei isso com meu marido, e pensei, talvez isso tenha de alguma forma te dado força para... Tem sempre os dois lados, né? Exatamente. E aí, fez muito sentido quando eu encontrei a doutora Mariana nas redes sociais e a proposta dela, porque quando ela falou a palavra ressignificação, eu falei assim, gente, é isso que eu preciso. É verdade, isso ficou muito, assim, ficou muito claro para mim que eu precisava de fazer um trabalho de ressignificação, sabe? Eu tinha noção de que eu precisava fazer isso, mas assim, bom, ela sabe como me ajudar. Você não ia conseguir, você acha que você não conseguiria fazer sozinha, né, na verdade? Não, eu precisava de ajuda. Então, eu cheguei a pensar em comprar dilatadores, enfim, mas eu acho que o passo a passo ele é importante, né, porque, de repente, se eu tivesse tentado fazer isso por conta, talvez eu tivesse me frustrado, porque existem uma série de cuidados prévios, a questão da autoobservação. Tinha muitos anos que eu não usava um espelho para fazer um trabalho de autoobservação, então eu acho que da forma natural, como tu falas, né, até por seres da área médica, assim, de olhar para o corpo humano de uma maneira tão natural, eu fui assimilando essa ideia também de que tudo era muito natural, né, então isso com certeza foi o ponto de virada na minha jornada. Então, para falar a verdade, no programa eu não fui muito regular, eu me matriculei lá no dia 8 de fevereiro, e eu efetivamente comecei a fazer alguma coisa em março, né, a gente olhou isso lá pela evolução do Hotmart, e porque eu tenho todos os questionários para acompanhar você, né? Exatamente. Eu acompanho vocês o tempo todo. Essa coisa de entrar, porque é um curso de internet que você compra e fica lá solta, não. Eu tô lá no pé de vocês, seja nas lives mensais, seja no acompanhamento do questionário, seja mandando e-mail para saber como é que tá, eu tô lá no pé. Exatamente. Então, assim, eu não fui muito regular no processo, né? Mas eu fiquei super emocionada, assim, eu lembro que mesmo com a fisioterapia pélvica e meu corpo já admitisse vamos dizer assim, introdução de um dedo, eu não tinha coragem de introduzir um dedo em mim mesma, assim, então o dia que eu tive coragem de ir lá, introduzir um dedo e sentir o meu útero, a base do útero, assim, foi muito emocionante, assim, sabe? Nossa, assim, a gente Eu consigo. Eu consigo, né, a gente começa a despertar alguma coisa envolvendo o nosso feminino, assim, né, eu trabalho na área de construção, eu falo que eu sou até então eu me via como uma mulher, assim, muito desprovida, às vezes, de vaidade, o meu dia a dia não requer muitos cuidados, e aí eu tinha, tava com um visual meio desleixado, enfim, então, esse tipo de coisa começa a despertar essa questão do feminino, né, desse divino feminino que existe dentro de nós, assim, e aí eu fui evoluindo, e é bacana porque também eu fui trazendo para o meu relacionamento as evoluções, né, as conquistas que a gente foi adquirindo em cada etapa, então a gente vai começando a ampliar o seu leque também, né. Mas você está falando do repertório sexual, né, você está falando de ampliação do repertório sexual, dele acompanhando as suas fases, ele ia acompanhando as suas fases como eu sugiro lá no curso, né, o parceiro vai acompanhando as fases. Isso é muito bacana, porque eu fui começando a trabalhar mais essa aproximação e aumentar essa intimidade. Mas aí, por fim, quando eu cheguei na fase final, e quando você passa pela fase dos 2 dedos, aí você fica com aquela sensação, agora ninguém me segura. Agora é só adiante, vamos que vamos. Isso aí. Depois, agora foi, agora vai, agora foi, estou dominando a situação. Está tudo dominado aqui. Está tudo dominado. E aí depois eu passei para a fase dos dilatadores, até eu comentei, né, que eu nem passei por todos os dilatadores, eu trabalhei logo com os últimos 3 calibres ali, enfim, e
E aí, depois que eu me senti bastante confiante, quando eu consegui trabalhar com o último calibre dos dilatadores, e aí teve um dia agora no início do mês, né, que eu senti, num dos nossos momentos íntimos ali, eu senti que tinha condições de acontecer. Só que eu acho que a gente esperou tanto por isso que eu imaginei que a gente precisava de um momento especial para selar essa conquista, né? Então, acho que a gente merecia, como casal, desfrutar de um momento especial. Então, como estava próximo do Dia dos Namorados, isso foi uma semana antes, né? Foi um final de semana anterior ao Dia dos Namorados, assim. Eu tive um estalo, assim, não vai ser de qualquer jeito, a gente vai, vamos dizer assim, elevar essa experiência à máxima potência. E aí eu comecei a reunir todas as dicas da doutora Mariana para eu trabalhar, né, que na verdade eu preparei isso tudo sozinha, né, como um presente de amor mesmo para o meu marido, assim, para a gente selar esse momento, assim. Eu pensei nisso como uma noite de núpcias, assim, né, nós nos casamos, eu não tive uma noite de núpcias perfeita. Depois de 18 anos, uma nova noite de núpcias. Depois de 18 anos, uma nova noite de núpcias. Então, eu signifiquei esse momento como uma nova noite de núpcias. E foi bacana porque aquilo me encheu de tanta alegria, assim, eu planejar esse momento, né, então eu fui em todos os detalhes, e eu escolhi um lugar aqui do interior, na Serra do Rio Grande do Sul, uma pousada incrível, uma pousada para casais, então ela tem uma série de cabanas, as cabanas são super privativas, no meio da mata, um lugar incrível, assim. E até falei que esse momento ele foi muito carregado, assim, de simbologias, né, sabe, que daí eu reservei com uma semana antes, era a última cabana que tinha disponível, assim, porque era Dia dos Namorados, aí tinha uma demanda enorme de reservas na Serra Gaúcha, né, e aí eu reservei esse hotel lá em São Francisco de Paula, reservei essa cabana, a cabana chamava Templo do Amor, foi muito, muito legal isso, achei demais, super, né? Então, assim, a cabana era incrível, tinha um teto retrátil em cima da cama, dava para dormir vendo as estrelas, assim, lugar maravilhoso, com lareira, enfim. E aí dentro da pousada tinha um restaurante, e aí eu reservei para a gente jantar na noite dos namorados, né, e durante a semana toda foi um corre-corre, né, porque daí eu queria arrasar naquela noite, né, então eu fui comprar roupas novas, eu comprei tudo pela internet, eu comprei roupas íntimas novas, eu não economizei, comprei lingerie italiana, eu falei assim, bom, eu quero arrasar. E eu trabalhei então a questão do visual, né, do local. E sabe que eu também, uns dias antes, eu também cortei meu cabelo, eu tava com um cabelão enorme, eu tava com um cabelo lá na cintura, eu cortei o meu cabelo ficou na altura dos ombros, assim, e eu colori o cabelo, eu nunca tinha colorido os cabelos na vida, assim, né? Mudança radical. Mudança radical. E aí eu investi, por exemplo, em cheiros, né? Eu comprei um óleo corporal muito perfumado, o ambiente tinha música, né? Então eu tentei trabalhar toda aquela questão de sensações, assim, né? Do ambiente para a gente elevar isso à máxima potência. Então, foi muito bonito, assim, foi um momento muito rico, porque eu me arrumei, e aí a gente saiu para jantar, a gente jantou dentro do hotel mesmo, depois a gente voltou para o quarto, a gente ficou um tempo ali conversando, e aí, depois, na hora que a gente foi, aí eu estava brincando com meu marido, né, que ia ser uma noite de núpcias, ia ser noite de núpcias e tal, e ele falou assim, não, mas para ser noite de núpcias tem que ter bênção, você não tem problema, nós vamos resolver o problema da bênção. Eu sempre carrego meu tercinho, eu sou muito católica, enfim, tem um tercinho que eu tenho um carinho especial, um tercinho que eu trouxe de Fátima, e aí eu estava com esse tercinho nesse dia, né, e aí nesse momento a gente ligou a música, porque daí eu queria fazer uma playlist especial para um momento assim, mas no fim eram tantos preparativos, eu tive uma semana tumultuada, não consegui me concentrar na playlist. Mas, às vezes, eu acho que é melhor deixar as coisas fluírem, né? Porque as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer. Então, foi muito bacana que na hora que a gente ligou a música, ligou o rádio, né? E aí estava tocando a playlist do próprio hotel, e aí estava tocando uma música do Coldplay, e é a música que meu marido mais gosta, ele é muito fã do Coldplay. E aí eu falei, vem correndo. Eu peguei aquele tercinho, segurei na mão dele, assim, e aí eu fiz uma oração ali junto com ele, em voz alta, assim, restaurando mesmo, assim, o nosso casamento. Foi um momento muito único, assim, muito especial. E aí, depois que a gente começou mesmo, né, eu coloquei coisas que eu sempre tive vontade de colocar e nunca coloquei, né, eu coloquei até uma cinta liga para poder, enfim, para compor visual. Eu não quis me vestir de forma
de forma sensual, eu quis me colocar de uma maneira elegante, não sensual, mas enfim, que isso tem a ver muito com o meu jeito de ser, né? E aí foi muito bacana, porque na hora que efetivamente a gente conseguiu, começou a tocar uma música da Beyoncé, a música Halo, e é muito louco, porque a letra da música, as primeiras frases, fala o seguinte, ó, lembra daquelas paredes que construí? Bem, elas estão desmoronando. Olha que louco, eu achei extremamente simbólico isso. Naquele momento, né? Exatamente naquele momento que a coisa estava acontecendo. Exatamente, começou a tocar música, assim, ó, foi uma coisa muito incrível, assim. E sabe que foi tudo tão maravilhoso, foi tudo tão perfeito, que eu sou muito perfeccionista, eu sou muito detalhista, né? E eu falei para meu marido, olha, eu acho que nosso encontro foi perfeito, né? Doutor, assim, no dia seguinte, eu senti uma sensação, eu desfrutei, assim, de uma sensação de paz tão profunda, porque isso não tem a ver só com essa superação física, assim, sabe, eu atribuí a tudo isso um significado muito, muito maior, não é só uma questão fisiológica ali, mas, assim, acho que, primeiro, de eu poder comungar ou desfrutar desse momento com o meu marido de forma inteira, de forma plena, de eu me sentir inteira como mulher e de me sentir apta para gerar uma vida de maneira natural, tudo isso me fez sentir essa sensação profunda de paz, sabe? Segunda-feira, quando a gente estava voltando, eu estava num êxtase tão grande, assim, de tudo que a gente tinha vivenciado juntos ali naquele fim de semana, que eu não tinha vontade de voltar para o escritório. Eu falei para o Leandro, eu tenho vontade de ir para casa, eu não quero que nada atrapalhe essa paz que eu estou sentindo, assim, eu quero ir para casa, relaxar e te namorar de novo, entendeu? Namorar assim, mais. Foi tudo tão incrível, assim, eu me senti tão plena, tão cheia de graça, assim, e foi muito bacana porque eu senti que eu, de verdade, consegui botar por terra toda aquela crença distorcida sobre a sexualidade, sabe? Eu falo que eu não tenho, que isso tudo teve um efeito muito curativo, né? Não é falar efeito colateral. Para mim, na minha experiência, essa vivência teve um efeito muito curativo, né? Então, por exemplo, ela despertou muitas coisas, essa vivência despertou muitas coisas. Por exemplo, eu comecei a sentir um desejo profundo de cuidar mais do meu marido, de fazer mais coisas juntos, em unidade, né? A gente trabalha muito junto, né? Mas de trabalhar até em projetos nossos de trabalho, coisas que ele vem insistindo há muito tempo para a gente se dedicar, para a gente ir adiante, e às vezes eu crio algum tipo de resistência, então isso trouxe para a nossa relação um senso de unidade muito grande, sabe? É o que eu estou experimentando agora. Então isso despertou no meu coração um desejo muito grande de fazer mais coisas juntos, né? O que eu achei muito bacana também, que quando eu tomei essa decisão de ir lá e de reservar esse lugar, de criar esse momento especial para nós, para coroar essa situação, eu me vi como uma mulher que parou de cultivar expectativas, de ficar esperando que o outro fizesse algo que é importante para mim, né, de tomar essa iniciativa, né? Cada um tem a sua maneira de demonstrar o seu amor, né, enfim. Então, se eu aprecio esses momentos especiais, assim, por que eu não vou tomar a iniciativa de proporcionar isso dentro do nosso relacionamento, sabe? Vamos dizer assim, eu também deixar cair por terra essa questão de tomar a iniciativa, né? Se eu estou com vontade de me relacionar intimamente, por que não eu demonstrar e enfim, tomar a iniciativa? E não ficar lá deitadinha no meu canto, frustrada, tipo, por que ele não está entendendo que eu quero me relacionar de forma íntima, sabe? Isso é muito libertador. Então, essa questão de exercer a minha sexualidade de forma livre, né? E todo o desejo que veio também de transformar, de libertar esse feminino que existe dentro de mim, sabe? De me arrumar mais, de cuidar mais da minha aparência, de ficar mais bonita, de me tornar uma mulher mais desejada, enfim, tudo isso está me fazendo, vamos dizer assim, um bem enorme, assim, sabe? Você não sabe como é que... Está me trazendo, inclusive... Pode falar. Não, eu ia falar assim, você não sabe como é que escutar tudo isso me deixa verdadeiramente emocionada, que é verdade, né? Porque quando eu escuto histórias como a sua,
e vejo isso todo dia, né? Com todas essas histórias, com todas as mulheres que eu já consegui ajudar até hoje. E é claro, eu sou pequenininha perto de tudo isso, sabe? Assim, tipo, por mais que eu saiba que meu trabalho ele é de fato lindo e grandioso para todas vocês, mas quando eu escuto um depoimento desse como o seu, eu me sinto desse tamanho, perto de toda essa transformação e todo esse efeito curativo que esse trabalho te trouxe, sabe? E que traz para vocês. Então, assim, entenda, eu me sinto pequena não no sentido de menor ou me minimizando, não. Eu me sinto pequena perto de tanta grandeza que esse trabalho proporciona, que esse trabalho te proporcionou, sabe? Assim, como é que esse trabalho foi tão transformador para você, de uma mulher que vinha com uma história de vida, né, carregada de mitos e crenças distorcidos, como você mesma disse, né, de muito sofrimento ao longo da vida, e que muitas vezes esse sofrimento, e eu vejo isso também com muita frequência, muitas vezes o sofrimento ele acaba sendo meio que, não vou botar colocado para baixo do tapete, não é isso, mas ele acaba sendo sublimado, digamos, né, porque você acaba redirecionando suas energias para outra coisa, e você e o companheiro acabam entrando dentro de uma certa zona de conforto, que não é confortável, obviamente, mas é assim que vocês acabam se adequando frente àquela dificuldade que parece difícil de resolver, né? Então, quando eu vejo mulheres como você, que vem com uma história de 18 anos, a gente não está falando de uma história de 1 nem de 2, né? Estamos falando de 18 anos, e dentro da minha experiência com o curso com as alunas, é mais ou menos isso que eu vejo, sabe? Em média de história, 10 anos, 12 anos, tem algumas como você mais, outras até bem mais, com 20 e tantos anos de história, outras menos, mas assim, quando eu escuto uma mulher como você, com uma história de vida como essa, e que depois de um processo, que eu te falo de eu me sentir pequena no sentido de 3 meses de processo, você consegue fazer tamanha modificação na sua forma de se ver, na sua forma de lidar com seu relacionamento, na forma de lidar com a sua vida, né? De você poder se enxergar de verdade como uma outra pessoa completamente diferente do que você era há 3 meses atrás. Sim. E aí eu olho tudo isso e falo, gente, eu me sinto pequena tamanha grandiosidade do processo, mas eu entendo perfeitamente o quanto ele, mesmo sendo uma semente, olha que árvore linda que a gente faz florescer. Olha que árvore linda, cheia de frutos que aparece depois dessa sementinha, sabe? Eu acho que isso para mim mostra muito, é muito significativo, mostrando que a gente não pode deixar de plantar nossas sementes. A gente nunca pode esquecer que de uma grandiosidade começa de um negócio desse tamanho, sabe? E que por menor que isso possa parecer, e por às vezes menos importante que isso possa parecer para algumas pessoas, inclusive, isso é muito importante. E isso muitas vezes é determinante para que você de fato consiga fazer florescer, renascer e crescer essa nova mulher, sabe? Então, assim, parece pouco. E isso que eu acho que é importante, que as pessoas, que as moças, as mulheres, né, e até os homens também, que de repente estejam ouvindo nossa conversa, seu depoimento, que eles todos entendam que por mais que isso possa parecer pequeno, isso é o começo sem uma semente, uma árvore não nasce. Sem uma semente, você não vai ter um fruto bonito no final. Então a gente precisa dessa semente, por isso que eu falo de eu me sentir pequena, né, porque eu sei que o meu trabalho acaba sendo uma semente, mas é uma semente que vai fazer uma coisa tão linda depois, sabe? Verdade. Me deixa verdadeiramente feliz e emocionada quando eu escuto. Mas sabe que acho que a questão toda é isso, é ir na questão chave. Acho que isso fez toda a diferença para acelerar o processo. A gente foi na questão chave do problema, sabe? Então, isso que eu acho que fez toda a diferença, né? Para a gente conseguir vencer essa batalha num intervalo de tempo relativamente pequeno, né? Diga uma coisa para mim, Mariluce. Se você tivesse, a gente está aqui caminhando até para o final da nossa conversa, né? Mas se você tivesse, que por mim a gente ficava aqui 2 horas falando, né? Verdade. Mas a gente acaba, que tem que ter um tempo, né? Mas assim, se você tivesse, assim, até aproveitando em tudo isso que a gente está falando agora, e com toda essa percepção maravilhosa que você hoje está tendo de você, sobre você, qual é a mensagem que você daria para aquela Mariluce de 4 meses atrás? Para aquela Mariluce... O que você diria para ela? Aquela Mariluce, ela precisava confiar mais nela mesma e na força que ela tem de superar e de se superar, né? Eu pensei muito sobre isso, assim, e eu vejo, acho que assim, não existe vitória maior do que aquela que a gente tem sobre a gente mesmo, né?
A gente vive duelando com com os nossos bloqueios, com as nossas limitações, né? E eu tenho trabalhado muito isso, tenho lido bastante sobre isso, né? Para botar por chão, né? E eu vejo hoje uma Mariluce que se sente confiante o bastante para poder derrubar novas paredes, sabe? Essa foi só uma primeira. Então, hoje eu me vejo uma mulher confiante o bastante para ir adiante e derrubar novas paredes, né? Outras paredes, né? Outros bloqueios que ainda fazem parte da minha vida, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é um renascimento, para falar a verdade, né? E eu acho que é muito bacana porque outra coisa que eu aprendi também é focar em uma coisa de cada vez. Às vezes a gente quer resolver muitas coisas ao mesmo tempo, né? Quando a gente resolve se dedicar a esse processo de evolução como ser, como pessoa, às vezes a gente quer resolver muitas coisas ao mesmo tempo, né? E houve um momento que eu tive a serenidade de entender que era o momento de eu resolver este problema especificamente, né? E agora nós vamos para o próximo, e depois eu vou para o próximo, e depois eu vou para o próximo, e para o próximo, e assim a gente vai evoluindo, né? E é isso, eu só tenho a agradecer mesmo. Eu acho muito bonito quando a gente consegue, dentro da nossa vida, da nossa carreira profissional, trazer algo que tem um significado maior, né? Que é maior do que a gente, né? E o seu trabalho proporciona isso, né? Não é só um trabalho, é um trabalho que ele tem um sentido, um propósito muito maior. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida da doutora Mariana, né? E por tudo que você tem feito pelas mulheres, né? Que vivem nessa corrente aí do vaginismo. E eu desejo de coração mesmo que essa iniciativa, todas essas histórias de superação também possam inspirar as mulheres a seguirem adiante, né? Nas suas batalhas, né? E no fim das contas é a briga com a pessoa do espelho, não é com mais ninguém, né? É a gente com a gente mesmo. É exatamente isso que eu digo, assim, eu acho que a tônica do trabalho, e aí por mais que algumas pessoas possam até mesmo tentar simplificar o trabalho e dizer, ou querer dizer que não, porque só basta usar uma técnica para poder colocar o dedo e conseguir colocar o dedo, e como se fosse a técnica do dedo, sabe? Aquela coisa assim, eu já ouvi esse assunto por aí, do tipo, é a técnica do dedo, aprende a técnica do dedo que você consegue se livrar disso aí. Na verdade, não é só uma técnica, uma metodologia ou um passo a passo para poder te ensinar a colocar um dedo, ou colocar 2 dedos, ou a se olhar. Não, por mais que algumas pessoas às vezes tentem resumir como se fosse só isso, o trabalho não é só esse. Além de todo esse guia, como você está falando agora, como a gente conversou até então, todo esse passo a passo, ele é recheado de terapia mesmo, ou seja, de incentivo, de reforço positivo, de orientação, de te orientar antecipadamente naquilo que você vai encontrar, nas dificuldades que você vai encontrar e como você poderá resolvê-las, te dá força, te estimular a você fazer e a prosseguir, a entender que você é capaz, conforme você vai praticando da forma como eu sugiro e como eu faço dentro das aulas do curso, não é só um passo a passo para te ensinar, tem todo um arcabouço e um contexto que te favorece a esse processo e que te mostra que você é capaz de fazer aquilo. E isso reforça toda uma parte positiva da sua visão por você mesmo que você nem sabia que existia, ou que estava lá esquecida lá atrás. Mas que na hora que você de fato começa a entender que você pode, que você conquista, você abre a sua cabeça e você modifica a sua percepção. Você se reestrutura de uma outra forma, né? Então você sai de uma posição em que você, meu Deus, eu não consigo, meu Deus, eu não posso, meu Deus, eu sou incapaz, pro, meu Deus, eu posso, nossa, eu consigo, e eu sou capaz. Só que esse processo de reestruturação, que a gente chama isso de reestruturação cognitiva, né, na parte técnica da coisa, não é um processo que você faz da noite para o dia, assim, de uma forma tão simples ou tão rápida, ou que simplesmente basta te ensinar a botar o dedo por aí, que você vai conseguir. Não é bem isso. Existe toda uma forma de se ensinar a fazer isso. E é exatamente uma forma mesmo, metodológica, não é uma forma da minha cabeça, não, é uma forma de metodologia, de ciência estudada, aplicada, né? Eu não criei, isso aqui não surgiu da minha mente como uma forma mágica de ajudar vocês, não, isso tudo é muito pautado em 20 anos de estudo, em 20 anos de muito estudo, né? Em cima de técnicas, em cima de abordagens terapêuticas, em cima de muita coisa. Então, todo esse arcabouço é muito mais complexo do que simplesmente botar um dedo. E o que eu acho que é muito bonito desse trabalho é exatamente nesse ponto, de eu ter conseguido fazer tudo aquilo que eu sou eu como profissional, né? Tudo aquilo que eu imaginava na minha cabeça, que eu gostaria de mostrar para vocês,
pelo que eu sinto de vocês, eu consegui. Né, pelo menos a grande maioria de vocês, né, que precisavam dessa forma de conhecimento. Então, você sabe, Marilis, que muitas vezes, quando eu comecei a atender a mulheres assim, com esse problema, e que eu comecei a perceber que existia essa questão da dificuldade da naturalidade com o corpo, de uma forma muito objetiva e muito marcante em todas vocês, e eu comecei a orientar, e comecei a desenvolver essa abordagem que eu desenvolvi, que você participou no programa Chave Mestra, eu ia para casa treinar em mim. Eu ia para casa, peraí, ela me falou que ela tem dificuldade de fazer isso, mas peraí, deixa eu ver como é que é. Aí eu ia para casa, botava um espelho, olhava, botava meu dedo para lá, meu dedo para cá, eu fazia o passo a passo eu fazia em mim, exatamente para entender qual é a dificuldade que vocês referiam e de que forma eu poderia fazer com que ajudar vocês a superar essa dificuldade. Então, assim, eu mesma fui cobaia de mim, por mais que eu nunca sofri com vaginismo, nunca tive esse problema, mas eu sempre fui muito solidária e empática à dor alheia, né? A entender o sofrimento do outro, a acolher o sofrimento do outro. Não foi à toa que eu escolhi fazer o que eu fui fazer da vida depois, né? E me dedicar tanto tempo às mulheres com dor, que é exatamente uma área que a gente sabe que é muito, muito pouco valorizada ainda, principalmente quando a gente fala de dor sexual feminina. E eu estou falando de valorização, inclusive, perante os próprios profissionais de saúde, principalmente profissionais de saúde, né? Que é um problema que vocês todas enfrentam. Então, quando eu optei em trabalhar com isso, o meu objetivo era esse mesmo. Eu queria fazer com que vocês, de fato, conseguissem superar esse processo. E que se dependesse de mim, eu ia me dedicar ao máximo para ajudar vocês nisso. Claro que o autoconhecimento, o programa é chave mestra, aí eu falo que ele é a chave mesmo, mas é claro que ele não vai resolver todos os problemas do mundo e nem tampouco conseguir resolver, muitas vezes, o problema de todas as mulheres que sofrem com vaginismo, porque tem mulher que pode sofrer com vaginismo e não tem problemas com essa naturalidade do corpo. Perfeitamente possível. Eu conheci pouquíssimas na minha vida, conto no dedo, mas é perfeitamente possível. Então, assim, não dá para dizer que isso vai ser a solução de todos os problemas do mundo. Mas o que eu posso dizer e afirmar é que sem esse conhecimento, tudo fica muito mais difícil. Ou seja, o inverso eu consigo afirmar. Que sem esse conhecimento fica tudo mais difícil. Então, assim, eu fico muito feliz como mulher, e eu falo isso sempre em todos os lugares que eu falo, né, seja nos meus eventos, ou mesmo com os profissionais, ou mesmo nos grupos que eu faço com as mulheres, eu como mulher fico muito, muito feliz em ver uma outra mulher livre desse sofrimento, porque ninguém merece conviver com isso, ao contrário do outro profissional, né, que te questionou, mas como é que você consegue viver assim? Não, ninguém consegue viver assim. Ninguém consegue viver feliz assim. Ninguém consegue viver feliz se sentindo limitado em alguma coisa que para você é muito importante. Né? Se essa coisa não for importante para você, muito que bem, você toca a vida. Agora, se é uma coisa que é muito importante, você se sente limitada com aquilo, vai ser muito difícil você ficar de fato feliz, plena e satisfeita com algo que você se sente limitada. E quando a limitação é a dor, fica pior ainda. Né? Então, assim, quando eu vejo mulheres assim, que conseguem se libertar de todo esse processo e conseguem renascer e se realmente se ver de forma diferente, eu, como mulher, fico extremamente feliz em poder compartilhar esse momento. E como profissional, eu não tenho nem como externar minha gratidão, porque é maravilhoso ver isso, ver que todo o seu trabalho de anos, né, funciona, ou seja, e é um trabalho que não é fácil, é um trabalho difícil, a gente sabe quanto que a gente lida com as dificuldades em torno, né? Então, é muito bonito ver vocês florescendo, assim, como um profissional extremamente gratificante, e eu acho que é exatamente isso que me faz continuar. Então, eu também tenho que agradecer a vocês, sabe, por me deixar fazer parte desse processo todo, por permitir que eu fizesse parte desse processo todo, porque, novamente, isso é uma combinação. Né? Ou seja, eu entro na vida de vocês entram na minha vida e a gente se combina, né? E a gente se ajuda, a gente partilha. Né? Assim, aqui esse trabalho não é um trabalho de faça você, vai lá, faz isso, como se eu fosse alguma coisa autoritária e impositiva. Isso é um trabalho de parceria, de aliança. Né? Eu acho que é exatamente por isso que ele funciona tão bem, baseado em muita técnica, mas muito acolhimento, muito respeito e muita aliança. Aliança. Parceria. Você sabe que eu assisti algumas aulas, né, quando eu efetivamente entrei na mentoria, muitas aulas eu não conseguia assistir ao vivo, então eu assistia as reprises, né, e às vezes eu ouvia aquilo, e é interessante porque de todos os profissionais, assim, uma coisa que eu não comentei, mas eu nunca falei sobre esse assunto com nenhuma outra pessoa que não fosse um profissional, então minha família não sabe que eu tenho problema, eu nunca falei isso pra minha mãe, aliás, até eu ficava pensando muito que, de repente, se eu contasse isso pra ela, talvez ela se sentisse mal com isso, sabe, sentisse uma parcela de responsabilidade pelo sofrimento que eu tenho. Então, eu nunca partilhei isso com ninguém que não fosse um profissional, né? Mas de todas as pessoas, todos os profissionais com quem eu encontrei na vida, e eu falei sobre o problema,
ouvir a doutora Mariana nas aulas dela, acho que foi a única profissional que falava como alguém que efetivamente entende o problema. Isso fez muita diferença, assim, para eu me convencer de que ela tinha, né, que você tinha a resposta para o problema, sabe? Porque eu senti alguém que relatava exatamente o que a gente sentia nos exemplos, nas situações que foram mencionadas, assim, nossa, ela realmente entende o problema. Eu me senti tão frustrada nas vezes que eu tive que conversar com um profissional e que esses profissionais minimizavam o problema, né? Ah, toma uma bebida, dá uma relaxada, enfim, coisas do gênero que a gente já ouviu pela vida, e eu acredito que muitas mulheres que estão nessa jornada também já tenham ouvido. Então, eu efetivamente encontrei alguém que entende verdadeiramente do problema e entende como é a vida das mulheres que passam por isso. Então, isso foi determinante, assim, para eu confiar nesse processo, e depois que veio toda essa questão, essa ideia de trabalhar a ressignificação, eu disse, bom, é o que eu preciso. É a minha chance. Oh, coisa boa, Maria Lúcia. Olha, vamos então terminar esse papo, né? Senão ele não vai terminar nunca. É verdade. Maravilhoso. Mas a gente vai dar, então, eu vou deixar aqui um beijo enorme para você. E o meu muito obrigado, como eu falei, por ter me deixado participar desse processo tão lindo. Que bom que a nossa parceria deu certo. E eu desejo tudo de bom aí na sua vida, que você possa finalmente aproveitar tudo aquilo que você deseja sem limitação. Isso é o mais importante. E com paz de espírito, como eu sempre falo, né? Sem paz de espírito, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, ainda mais em tempos tão difíceis. Então, olha, um beijo enorme para você. Beijo enorme, tudo de bom. E a gente vai se falando, você vai me escrevendo, me contando as novidades. E a gente se fala em breve, tá? Me despeço por aqui. Mariana. Um beijo, minha querida. Muito obrigada mais uma vez, né, esse trabalho lindo que você faz, assim, eu acho sempre incrível, assim, quando a gente consegue aliar o nosso trabalho com algo maior, né, então eu só desejo muito sucesso mesmo, que você consiga ainda ajudar muitas outras milhares de mulheres a quebrar suas correntes, né, e viver de forma plena, inteira, né, viver o seu feminino e viverem felizes de uma forma integral, como deve ser, sabe? Obrigada. Muita gratidão. Beijo, minha querida. Beijo. Beijo. Se você gostou dessa história, lembra de curtir o episódio, ó. Marca lá, gostei. Aproveita e se inscreve no canal. E ativa também as notificações, porque isso me ajuda muito a alcançar mais pessoas que ainda precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Em todos eles, basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará nosso canal. Foi um prazer enorme te ter aqui. E até, a próxima!